Você gostaria que eu falasse para chamar? Ou você quer falar porque está atrasado? Como você prefere fazer? Senhores, tá? Vou. Bom dia. Bom dia a todas e todas. Sejam muito bem-vindos ao Arquivo Nacional. Daremos início agora à mesa de abertura do primeiro encontro de gestão e preservação de dados de pesquisa e humanidade. Já sentados à mesa estão a diretora do Arquivo Nacional, a senhora Neide de Sordi, a senhora Marieta de Moraes Ferreira, representando a FGV, Fundação Getúlio Vargas, e também o doutor Gustavo Silva Saldanha, pelo IBICT. Esse evento é uma coorganização entre as três instituições. O Arquivo Nacional está muito feliz de estar nessa parceria, trazendo todos vocês aqui para essa manhã. O evento começa hoje, aqui, na nossa sede, e amanhã, o segundo dia, os workshops serão realizados na FGV. Então, vou deixar para a mesa seguirem fazerem as apresentações. Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, it's a pleasure to receive you all. The National Archive is concerned about governmental data, research data, or other type of data. And it is our duty to start to study these issues. Before I came to the National Archive, I was part of the partnership for the open government, the third landmark. Sobre dados abertos na ciência, vários dos nossos integrantes do compromisso da OGP, Parceria para o Governo, estão presentes aqui nesse auditório e vão participar aqui da programação. Dentro desse compromisso da Parceria para o Governo Aberto, do quarto plano, há uma articulação para a definição de uma política de dados abertos da ciência. Daqui um pouquinho eu vou ler na minha colinha os compromissos para que vocês saibam quais são os compromissos desse Plano Nacional de Governo Aberto. É importante que os órgãos públicos participem desse processo de abertura de dados, de transparência, e também que valorize a possibilidade de reuso de dados, não só os dados da ciência, mas todos os dados abertos. E o Arquivo Nacional se junta a esse esforço das instituições governamentais nessa questão de abertura de dados. O arquivo tem um plano de dados abertos, que agora vai ser refeito, porque ele já está vencido, e vamos começar a definir os dados que vamos disponibilizar em formato aberto. Nós temos uma infinidade de dados e vários deles poderão ser de utilidade para outros órgãos, para a sociedade civil e uma obrigação, um compromisso de transparência do governo. A OGP, a Parceria para o Governo Aberto, ela é uma iniciativa internacional atualmente integrada por 75 países, né? Essa parceria, ela começou no Brasil não, começou no mundo, com 8 países. O Brasil é um dos países fundadores, desde 2011, quando foi feito o primeiro Plano Nacional de Governo Aberto. Eu, particularmente, estou na parceria, antes representando a Openology, e agora esperamos representando o Arquivo Nacional, junto com a Luana, que é
do IBICT, mas está vindo para o Arquivo Nacional como coordenadora geral de acesso e difusão. E, desculpa, viu, Gustavo, de fazer isso com você. Mas a necessidade dos órgãos públicos e do Arquivo Nacional como um órgão super importante no processo de transparência passiva, de fortalecer a disponibilidade de dados abertos, sabe, passa a ser uma prioridade de todos os órgãos, e incluindo o Arquivo Nacional desse. Só para contar para vocês o que é o terceiro compromisso do 4º Plano Nacional de Governo Aberto da AGP, esse compromisso ele visa estabelecer mecanismo de governança de dados científicos para o avanço da ciência aberta no Brasil. Meus coleguinhas que vão palestrar aqui, Vanessa, temos representantes da RNP, eles depois poderão falar especificamente de cada um dos compromissos que gerenciam. Mas o marco 1 do compromisso é a implantação de uma rede interinstitucional para a ciência aberta. O marco 2 é a realização de um diagnóstico nacional e internacional de ciência aberta. Esses 2 compromissos já estão prontos. A rede já está montada, o diagnóstico elaborado. Os outros compromissos, eu não vou lembrar, eles estão em diversas fases. O fato é que esse compromisso 3 é super bem sucedido, com instituições comprometidas, e ele já está mais adiantado que o conjunto do plano. O marco 3 é a definição de diretrizes e princípios para políticas institucionais de apoio à ciência aberta. O marco 4 é a promoção de ações de sensibilização, participação e capacitação em ciência aberta, que eu acho que a gente pode considerar esse evento como um integrante das ações para promoção e sensibilização da ciência aberta. O marco 5º é a articulação com agências de fomento para implantação de ações de apoio à ciência aberta, incluindo a valorização da abertura dos dados dentro do processo de avaliação das agências de fomento, porque se você quer que o pesquisador abra os dados, é preciso que você valorize essa abertura, que é um trabalho hercúleo que ele vai ter que fazer além do desenvolvimento da pesquisa. O marco 6, que eu acho que é o que está mais atrasado, é a articulação com editores científicos para a implantação de ações em apoio à ciência aberta. Várias revistas hoje em dia já exigem a disponibilização dos dados abertos nos seus repositórios, e essa articulação precisa ser feita, pelo menos, com os editores científicos de publicações de governo. A implantação de infraestrutura federada, piloto de repositórios de dados de pesquisa, é onde a RNP está e onde o Arquivo Nacional gostará de estar, entendeu? O marco 8 é proposição de padrões de interoperabilidade para repositórios de dados de pesquisa. Sobre essa questão dos repositórios, eu acho que nós vamos ter muitas informações, inclusive a oficina do Miguel amanhã, né? Marco 8º, proposição de padrões de operabilidade, que eu já falei. O 9º, proposição de indicadores, um conjunto de indicadores para aferição da maturidade em ciência aberta. Bom, é isso. Além disso, o que eu posso dizer é sobre o que é a parceria para o governo aberto, sobre quais são os seus princípios. Transparência, prestação de conta e responsabilização, accountability, né? Participação cidadã e o uso da tecnologia e inovação para as ações de governo, de abertura do governo. Então, me pediram que desse esse panorama mais geral sobre a OGP e sobre o compromisso, porque a coordenadora do compromisso, a Patrícia, da Embrapa, não pôde vir, que ela está de licença gestante. E eu encerro a minha fala aqui, passo a palavra, não sei, pela ordem, aleatoriamente, para você. As mulheres, em primeiro. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer ao Arquivo Nacional, ao IBICT, esse convite para que a Fundação Getúlio Vargas participasse da organização desse evento,
e gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa da doutora Neide Sordi, diretora do Arquivo Nacional, parabenizá-la por estar à frente de um cargo de tanta relevância. Eu sou historiadora de profissão, já usei imensamente esses materiais, esses arquivos, e considero que a sua posição e a posição do Arquivo Nacional é de uma relevância incalculável para a cultura do nosso país. Então, gostaria de parabenizá-la por estar à frente de uma instituição de tanta relevância para nós. E também cumprimentar o colega professor Gustavo Saldanha, do IBICT, coordenador da pós-graduação, também de grande relevância para nós, que é um espaço de formação das novas gerações que vão ocupar os postos de comando nas chamadas humanidades digitais, né? Estamos aqui com os nossos bibliotecários jovens que estão iniciando as suas carreiras, e acho que esse espaço do IBICT e da pós-graduação é de enorme relevância. Enfim, feito essa saudação inicial, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar co-participando e organizando esse evento. Amanhã teremos os workshops lá na Fundação Getúlio Vargas, e, principalmente, destacar, eu acho, a importância dessa iniciativa, né? Eu acho que é um espaço de reflexão de muita importância na atualidade, né? Nós vemos o tempo todo uma verdadeira revolução tecnológica, né, onde as plataformas de acesso aberto crescem cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, isso coloca inúmeros desafios, né? Como cada vez mais a produção das fontes, da documentação, ela se torna digital, e como preservá-la. E, além de como preservá-la, como dar acesso, né, para os pesquisadores e para o público em geral, para todo esse material, toda essa riqueza que é produzida, né? A Fundação Getúlio Vargas já há algum tempo vem desenvolvendo o seu repositório, que é digital, fundamentalmente a partir da produção científica dos professores e pesquisadores e alunos da FGV, né? À tarde, as bibliotecárias e também um técnico de TI vai fazer a apresentação aqui dos esforços que a Fundação vem fazendo nessa direção, e com isso eles poderão explicitar melhor, né, tipo de trabalho a gente está fazendo, e também os desafios e as dificuldades que se apresentam, né, para que a gente possa caminhar com segurança, né? Eu acho que a questão da preservação ela é de importância incalculável, né, principalmente porque as mudanças tecnológicas produzem desafios constantes, porque começa-se a preservar. Eu me lembro que eu fiz uma pesquisa, não há muitos anos atrás, que a gente gravava em fita cassete e, de repente, todo esse material se perdeu. Você não tem mais como acessar, né? Ou para acessar, você tem que buscar uma empresa especializada, enfim. Além dos repositórios precisarem estar atualizados em relação aos desafios de acompanhar tecnologicamente as inovações, dos suportes para essas pesquisas, eu acho que tem uma outra parte importante, e que eu acho que esse evento de hoje focaliza exatamente, que é a questão da gestão e preservação dos dados de pesquisa. A gente está muito acostumado, né, usar fontes, como os historiadores chamam, dados documentais, para produzir os seus artigos, as suas teses, as suas dissertações, os seus papers. Mas e depois? Onde estão os materiais que dão suporte para esses trabalhos, né? Como preservá-los e como organizá-los? Isso eu acho que é um desafio muito grande,
e que a gente percebe muito isso lá na FGV. Como sensibilizar os professores e os pesquisadores de que isso é uma coisa de grande relevância. Porque, na verdade, as pessoas acreditam que elas podem usar as suas fontes, produzir os seus papers, os seus artigos, as suas teses, e acabou. O que aconteceu com aquele material que deu suporte para essa produção científica, acadêmica, acaba se perdendo, se dissolvendo, né? E eu trabalhei muitos anos e trabalho com história oral, onde a gente produz arquivos de depoimentos, né? E esses arquivos de depoimento, no Brasil, houve um crescimento enorme no campo da história oral, mas hoje está até se iniciando um encontro de história oral lá na UFRJ, na Praia Vermelha, da região sudeste da Associação Brasileira de História Oral, e você tem, de um lado, os pesquisadores usam cada vez mais fontes orais, que são gravadas hoje digitalmente, né? E depois, o que acontece com esse material? Onde esse material vai estar arquivado? Como ele será preservado? Como esses arquivos vão estar acompanhando essas mudanças tecnológicas que fazem com que hoje você grave muito bem no seu telefone celular, mas e depois? Como é que essas entrevistas, esses depoimentos, essas fontes podem ser preservadas e como é que elas podem ser reutilizadas por outros pesquisadores? Então, eu não vou me alongar mais, queria mais uma vez parabenizar a iniciativa do Arquivo Nacional e do IBICT de propor esse encontro para debater um tema de tanta relevância e, principalmente, desejar que possamos dar continuidade a esse trabalho, que isso seja apenas um momento, né, dessa trajetória que deve envolver a todos nós, bibliotecários, arquivistas, historiadores, pesquisadores, de uma maneira geral. Então, agradeço imensamente o convite e desejo que o Congresso seja um sucesso e que a gente possa dar continuidade a essa iniciativa. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço imensamente a participação, o convite à participação do IBICT no evento e a atuação direta em parceria com a FGV, com a Fundação Getúlio Vargas e com o Arquivo Nacional. Eu congratulo as colegas de mesa, de abertura, as professoras doutoras, e destaco que minha fala rápida aqui, para abrir o evento junto das colegas, ela representa a professora doutora Cecília Leite, diretora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, em Brasília. Então, ela nos manda grandes motivações e realizações realmente frutíferas para o evento, né? E atuo hoje como coordenador, ao lado do professor Ricardo Medeiros Pimenta, da Coordenação de Ensino e Pesquisa, Ciência e Tecnologia da Informação, e do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Informação, que para a gente tem envolvimento direto com as temáticas centrais desse evento, né? Eu coloco em relevo, a partir do nosso ponto de vista, ou seja, da experiência que o IBICT busca compartilhar com essas temáticas, a preocupação dos 65 anos do IBICT com dados e metadados de pesquisa nesse momento, e os 50 anos de pesquisa nesse entorno, né? Nós temos aqui vários colegas pesquisadores, egressos, discentes, eu sou um egresso do próprio programa de pós-graduação em Ciência da Informação, e nós estamos a caminho dos 50 anos no ano que vem, 2020. Então, nós completamos já meio século de pesquisas com interesses nesse foco temático do evento, o que para a gente sempre é muito importante perceber o desdobramento dessa proposta. Eu destaco ainda a relação entre gestão e preservação, uma conjugação necessária e sempre urgente, e nossa experiência de pesquisa no IBICT vem demonstrando isso. Existem alguns momentos de fuga, de desvio de rota, mas é uma temática que sempre retorna. É curioso que, por exemplo, no contexto dos anos 90, essa temática teve uma redução, porque acreditava-se que com acesso via web, preservar não era mais tão necessário, porque a circulação faria uma preservação direta por proliferação. E aí veio a questão da gestão da preservação dos dados, demonstrando que não era bem por aí, né? Eu sublinho ainda
esse foco nas humanidades e que remonta uma própria condição remota da própria história da ciência da informação. Se a gente pegar uma parte de um suposto, uma hipótese historiográfica de nascimento do campo, ela viria pela Escola de Bruxelas no final do século XIX, justamente para cuidar da organização dos dados em humanidades, e não dos dados em ciências exatas, dado uma vez que isso já estaria sendo organizado diretamente pelos pesquisadores das ciências duras, né? Então, nós temos uma hipótese que nos leva diretamente para o coração da própria formação de um campo interessado em preservar e gerir esses dados de pesquisa, né? E eu caminho já, finalizando a minha fala, porque não é o nosso papel aqui, o nosso papel central é escutá-los, né? Escutar quem está envolvido diretamente com os objetos de estudo para esse evento, né? Mas eu destaco uma tripla relação de resistência aqui desse evento, né? Primeiro, a resistência de realizar um evento em pleno contexto de corte enorme de verbas da pesquisa. Então, parabéns à FGV, ao Arquivo Nacional, aos discentes, pesquisadores envolvidos e a todos ouvintes que aqui estão, né, participando. Em segundo lugar, eu destaco a discussão central, né? Falar e pensar e defender a gestão e preservação de humanidades, mais um elemento central num contexto em que as humanidades são, em geral, absolutamente atacadas pelo seu modelo de fazer ciência, pelo seu modo de pensar de natureza crítica. Isso é mais uma resistência. E para entrar ainda mais no coração, na centralidade do evento, né, eu destaco a resistência da questão dos dados de pesquisa, né? Eu, infelizmente, não posso ficar para o evento hoje e amanhã, porque tem uma reunião agora às 10 da manhã, justamente para discutir o problema do acesso fechado, né, do trancamento de dados pelo mundo afora. Porque nós sabemos que o modelo atual do Futuris na CAPES vai justamente contra a proposta desse evento e a proposta de muitas, principalmente dos últimos 30 anos de debate entre BICT, por exemplo, e CAPES, né? Na semana, há 10 dias atrás, nós tivemos o seminário de meio termo sendo concluído, todas as áreas do conhecimento, aprovando um qualis único, que simplesmente determina que o foco central da CAPES de avaliação agora será a publicação em revistas fechadas, pagas no contexto internacional. Esse é o modelo de ciência no momento. Isso já está aprovado desde maio, mas foi consolidado há 10 dias atrás. Esse é o novo qualis, quem está no meio acadêmico conhece ele. São as revistas fechadas, pagas, que realmente pontuarão para os programas nota 6 e principalmente nota 7. Isso é um convite a um modelo completamente que vai na contramão dos últimos 30 anos de debate e que, claramente, nós percebemos uma resistência do Arquivo Nacional nesse contexto, né? Eu desejo, então, vida longa a esse primeiro encontro, né? Espero que daqui a um século nós continuemos desdobrando esse evento com o centenário de uma discussão permanente sobre gestão e preservação de dados nas humanidades. Isso realmente é muito, muito satisfatório pensar que nós estamos hoje discutindo isso em pleno contexto nacional e internacional. A manutenção de um evento como esse é a certeza que esses anjos caídos que cuidam da gestão de dados de preservação continuarão entre nós lutando por e com a nossa perspectiva de estudo nas humanidades. Parabéns a todos e todas. Bom, nós já estamos atrasados na nossa programação, então nós agradecemos e convido as pessoas da próxima mesa a tomarem seus lugares. Aleatoriamente, né? Só tem que puxar um pouquinho. Tchau, obrigada. Você fala, mas isso que eu vou deixa eu falar melhor, então, primeiro. Já... Não falei nada, não entendi.
Não, mas é para todo mundo. Porque o joelho está muito bom, né? Então, bom dia a todos. Vamos dar início agora à primeira mesa da manhã, quer dizer, a segunda, né? A primeira depois da mesa de abertura. E, para ser bem rápida, porque a gente já está com o horário um pouco adiantado, eu vou passar logo a palavra para a primeira palestrante, vai ser a Luana Farias Salles, do IBICT. Ela é doutora em Ciência da Informação pelo IBICT, mestre em Ciência da Informação pelo convênio UF-IBICT e tem graduação em Biblioteconomia e Documentação pela UF. Atuou como analista em Ciência e Tecnologia da CNEM, no Instituto de Engenharia Nuclear, participando da criação da linha de pesquisa de gestão do conhecimento nuclear. Atuou ainda como docente do curso de graduação de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Rio, e Universidade Federal Fluminense, ministrando disciplinas relacionadas à organização do conhecimento. Atualmente é analista em Ciência e Tecnologia do IBICT, atuando como docente no programa de pós-graduação em Ciência da Informação do convênio IBICT, UFRJ, e coordenadora da rede de implementação da GoFair Brasil. Tem experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em organização e representação do conhecimento e recuperação de informações. Passo a palavra para a Luana. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, discutindo, trazendo um pouco, né, para o âmbito do Arquivo Nacional, para o meio dos arquivistas, né, profissionais de informação, um pouco dessa questão que tem sido a nossa temática de pesquisa nos últimos anos. Preparei uma apresentação básica, conceitual. Meus alunos que estão aqui possivelmente já, né, vão escutar mais uma vez, porque, né, já estão cansados de ouvir. Mas eu achei assim, fundamental, né, começar dessa forma para a gente tentar nivelar o nosso discurso, para a gente tentar compreender, chegar a um consenso terminológico do que a gente está compreendendo, por exemplo, por dados de pesquisa. Como que é aqui? Você vai passando para mim? Obrigada. Então, nós estamos num momento, né, que nós estamos assim, num dilúvio de dados, né, por conta de alguns fenômenos, né, próprios, né, do momento. Nós temos a eminência da e-science, né, que é uma nova forma de fazer ciência, muito pautada na grande geração de dados e também no reuso desses dados, né? Essa e-science também é conhecida como um Big Data científico, né? É uma ciência que é feita a partir de grandes projetos, né, que geram muitos dados, projetos, em geral, feitos, construídos de forma descentralizada. Né? Por outro lado, nós temos também o fenômeno que a gente vem chamando de ciência aberta, que é um movimento, né? Um movimento internacional que vem advogando a abertura dos dados, mas não só dos dados, mas também das metodologias, dos equipamentos, do software, isso tudo que também acaba gerando muitos dados. Um outro fenômeno que a gente vem observando também o fenômeno da cauda longa da ciência, né? Que é a ciência feita dentro dos pequenos laboratórios, né? Que é uma ciência que a gente diz que no momento atual está invisível, né? Porque muitos desses dados eles não são compartilhados, não são preservados e acabam sendo perdidos, né, pelos pesquisadores dentro dos seus computadores ou nos seus pendrives, né? E a gente tem um outro fenômeno também que a gente vem chamando de humanidades digitais, né? Que é quando a tecnologia chega nessa área de humanas, né? Transformando os dados que antes estavam em papel, né? Também em objetos digitais. Então, só para a gente ter um contexto, pode passar. Eu não sei se eu fico em pé, se vai ficar melhor para eu enxergar. Não sei se o pessoal está com sono. Então, assim, os nossos pesquisadores estão assim, né?
desesperados, né, com meio de tantos dados que estão sendo gerados nesse mundo, nesse contexto atual, e esses dados estão precisando ser gerenciados, serem curados, para que eles possam ser reusados e reaproveitados para novas pesquisas. Pode passar. Mas e aí, o que é esse dado de pesquisa? A gente costuma dizer, essa é a Christine Borgman, né, uma cientista da informação, que a gente trabalha muito com o material dela, quando eu falo a gente, eu e Sayão, né, que é meu companheiro de pesquisa, e ela diz assim, né, quem vem da área de ciência da informação sabe que isso é uma verdade, né? A gente tem uma disciplina lá no IBICT, que a gente passa quase a disciplina toda discutindo o que é informação, porque nós temos informação com conceito com centenas de definições, né? Dado, por sua vez, é um conceito que não tem muitas definições, né? Se vocês forem procurar na literatura, vão ver que nós temos poucas definições de dados. No entanto, ele é sujeito a muitas e diferentes interpretações. E isso acontece por um motivo específico, né? O que dificulta atribuir uma definição consensual ao dado de pesquisa é o fato que ele pode ser muitas coisas diferentes para pessoas e circunstâncias diferentes. Isso acontece porque dado de pesquisa é dependente de interpretação. Então, assim, em termos gerais, tudo pode ser dado de pesquisa. Depende da interpretação, da forma que o pesquisador tem de olhar sobre aquele objeto. Pode passar. Então, aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, uma sequência de bits proveniente de um sensor sísmico é dado de pesquisa para os sismólogos. As amostras de rochas também são dados de pesquisa. Olha, são objetos completamente diferentes, né? Mas podem ser dados de pesquisa para o geomorfologista. As conversas gravadas, elas são dados de pesquisa para os sociólogos. As inscrições em cuneiformes também são dados de pesquisa para quem estuda linguagem no Oriente Próximo. Pode passar. Mas então, aqueles cuneiformes que são dados, né, por os semiologistas, eles também são dados de pesquisa para ambientalistas, para os arqueólogos, né, para os biólogos, né? Eles podem ser reusados e reinterpretados em outros contextos e se tornarem dados também em outros contextos, né? E aí, gente, esses dados, eles são sempre registrados tomando como base algum interesse, uma perspectiva, uma tecnologia e uma prática que vai determinar o significado desse dado. Então, assim, como os dados de pesquisa, como eu falei, né, nós temos poucas definições na literatura, um último trabalho que eu e Sayão fizemos, nós arriscamos um conceito, uma definição para dados de pesquisa. Né? E a gente definiu o dado de pesquisa como todo e qualquer tipo de registro coletado, observado, gerado ou usado na pesquisa científica, que é tratado e aceito pela comunidade científica como necessário para validar o resultado de pesquisa. E esses dados podem ser diferentes, né, como eu falei, de acordo com as áreas. Então, por exemplo, na biologia nós temos as amostras, as espécimes, os modelos, o workflow. Na medicina, a gente tem as imagens, prontuários, os resultados de exames, relatórios de patologia, tudo isso pode ser dado na área de medicina. Na física, nós temos os modelos, as equações, as simulações, os gráficos. Nas ciências sociais, na área de humanas, por exemplo, nós temos as entrevistas, os questionários, os diários, as anotações, observações. Podemos dizer que os documentos arquivísticos, né, podem ser vistos como dados por os historiadores. E aí, né, como nós temos um elenco muito grande, né, de dados, né, nas nossas investigações, a gente observou, né, que os dados podem se configurar e podem ser classificados de forma diferente. Nós tentamos propor, e essa taxonomia está em construção, porque quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai identificando novas características dos dados que precisam ser observados para que esses dados sejam bem gerenciados e bem curados. Então, aqui, um exemplo, né, essa taxonomia já evolui um pouco, né, mas, assim, de algumas categorias, né, que se apresentam. O dado ele pode ser classificado, por exemplo, quanto à sua origem, né, ele pode ser classificado quanto ao grau de processamento, ele pode ser classificado quanto à abordagem da pesquisa, ele pode ser classificado quanto à sua natureza, se ele é um dado numérico, um dado multimediático, um dado de software, de visualização. Ele pode ser classificado quanto ao nível de sensibilidade, se é um dado sensível,
quanto à sua materialidade, porque a gente tende a pensar, né, que como nós estamos nesse mundo em que os dados são gerados, em grande parte, né, em meios digitais, que nós não temos dados ainda em dados físicos, mas nós temos muitos dados físicos que precisam ser tratados, né? Algumas vezes eles acabam passando por um processo de digitalização e precisam também de um tratamento específico. Eles podem ser classificados quanto à sua perenidade, quanto os níveis, quanto o grau de abertura. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, eu não quero me alongar nisso, porque eu sei que o Sayão possivelmente vai falar sobre isso, mas nós temos aqui, quanto à origem dos dados, os dados observacionais, né, que são gerados, né, a partir de observações. Esses dados a gente costuma dizer que são críticos, né, que precisam de uma preservação a longo prazo, porque nós temos dificuldade de reproduzir esses dados, né? Uma vez observado, você não tem como reproduzir a situação. Por outro lado, nós temos os dados experimentais, que são um pouco menos críticos, porque a gente pode até reproduzir os dados, mas a gente precisa também guardar toda a informação sobre, por exemplo, a bancada de laboratório, as condições ambientais, e os dados computacionais, né, que a gente pode até reproduzir, mas a gente também precisa guardar outros tipos de informação, como, por exemplo, o software onde ele foi utilizado, os parâmetros. Isso aqui eu resolvi ressaltar para vocês como exemplo, para a gente observar que, assim, que os metadados, que é a forma de tratar, de curar os dados, vão ser diferentes de acordo com a tipologia desse dado, né? Então, eu não trato o dado observacional da mesma maneira que eu trato o dado experimental, da mesma maneira que eu trato o dado computacional. Por outro lado, né, se nós formos olhar quanto à geração dos dados, nós temos essa classificação também apresentada na literatura, dos dados brutos, ou também chamados dados primários, aqueles né, que saem, por exemplo, que acabaram de sair de um instrumento, né, e que depois passam por um processo de tratamento e se transformam em dados derivados, né, e os dados que depois, né, com o tempo, se tornam dados referenciais ou canônicos em determinadas áreas, né. Esses tipos de dados também precisarão de tratamentos específicos, né. Isso também para a gente ter uma ideia, né, que a gente precisa tratar os dados como um todo complexo, né. Para a gente ter a reprodutibilidade das pesquisas científicas, a gente precisa tratar o dado desde o momento que ele é gerado e acompanhar as modificações que esse dado passa, né, até o momento em que ele é publicado numa revista, né. E aí eu costumo ressaltar sempre o papel importante dos arquivistas, né, porque é quem nos ajuda a guardar a proveniência desses dados, né. Pode passar. E aqui também, outra questão que eu acho sempre importante, a gente tem sempre uma questão quando a gente fala, vou abrir os dados, né? Os pesquisadores ficam sempre muito preocupados com as questões, por exemplo, de dados pessoais, de dados confidenciais, dados pessoais sensíveis, que são dados que precisam de um outro tipo de gestão, de um outro tipo de curadoria, né? Então, assim, eu não compartilho os dados de qualquer maneira, né? Esses dados primeiro passam por um processo de gestão, onde, por exemplo, eu posso anonimizar os dados pessoais, né, de determinadas pesquisas. E, por outro lado, nós temos os dados, né, que são gerados, por exemplo, pelo governo, que também são muito utilizados nas pesquisas, os dados de registro, como os de registro médicos, né, que também são considerados registros arquivísticos, históricos, e que podem ser reutilizados na pesquisa, e hoje também muito utilizado, né, nas pesquisas nas áreas sociais e humanas, os dados acumulados pelas redes sociais, por exemplo, pelas máquinas de busca. Mas esses dados, gente, só tem sentido, né, a gente armazenar, a gente preservar esses dados se eles puderem ser reusados, né? O grande lance dos dados é eles servirem como como insumos para novas pesquisas, né? É a gente poder gerar novos conhecimentos a partir desses dados. Então, esses dados eles podem ser reusados para diversas coisas, né? Eles podem ser reusados para fazer novas pesquisas através de agregações, eles podem ser reutilizados em espaços colaborativos. Hoje a gente tem um conceito, né, na área de pesquisa, que é o conceito de colaboratório, né, onde os pesquisadores estão em locais diferentes desenvolvendo pesquisas, cada um no seu local, né, mas de forma colaborativa, né? Esses dados podem ser utilizados para curadoria online, para exposições, no ensino, né, na própria pesquisa, para novas pesquisas, em aplicativos computacionais.
Bom, mas eles só serão reusados se eles estiverem visíveis, né? Se as pessoas souberem da existência dele e se eles forem bem gerenciados, porque as pessoas podem encontrar esses dados e esses dados não estarem gerenciados e eles não terem significado e poderem ser reutilizados. Isso é uma preocupação muito grande minha quando a gente segue, a gente pensa no modelo, né, dos dados governamentais. Opa, já está acabando meu tempo. Que em determinado momento, compulsoriamente teve que ser aberto, mas as pessoas começaram a abrir e sem tratar esses dados muitas vezes não têm utilidade para ninguém. Então, aqui uma definição de gestão de dados de pesquisa, que é o conjunto de atividades gerenciais e tecnológicas apoiadas por políticas gerais específicas, né, destinadas a garantir arquivamento, curadoria, preservação e oferta de acesso contínuo aos dados de pesquisa. Esses dados de pesquisa, quando bem gerenciados, eles se tornam o que a gente chama de FAIR. FAIR é uma sigla, né, que diz que os dados devem ser encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reusáveis. Mas esses dados só conseguem ser FAIR, né, se a gente tiver um processo de gestão, de padronização desses dados, né? Para que isso aconteça, para que os dados se tornem FAIR, eles precisam ser preservados e curados. E aqui uma definição rápida de curadoria. Eu gostaria de destacar a definição do Data Curator Center, que é um centro de curadoria de dados internacionais, que define a curadoria como manutenção, preservação e agregação de valor a dados de pesquisa durante o seu ciclo de vida. Não vou me estender nisso. Aqui uma outra definição de curadoria digital, né, para a gente saber que a curadoria tem muito a ver com a necessidade de preservação e a necessidade de documentar a origem e a autenticidade desses dados, descrevendo, registrando e catalogando seus conteúdos, providenciando armazenamento e preservação ao longo prazo. E essa gestão, essa curadoria, ela deve ocorrer em 3 momentos, né? Desde o momento, primeiramente no momento do planejamento da pesquisa, quando a gente elabora um plano de gestão de dados, os pesquisadores, com auxílio de bibliotecários, de arquivistas, pensam como vão gerenciar esses dados. Depois, no momento da pesquisa em progresso, né, quando o pesquisador, juntamente com os profissionais da informação, precisam gerenciar esses dados e as suas mudanças ao longo do tempo, suas alterações. E depois, com a pesquisa finalizada, né, quando a gente vai publicar os dados, quando a gente vai pensar na preservação por longo prazo, na contextualização desses dados, né? Isso aqui eu vou passar, porque acho que já está demais, já falamos, e eu queria destacar, para finalizar, como nós estamos, né, no Arquivo Nacional, o papel fundamental do arquivista, né? Eu costumo mostrar esse slide para falar dos papéis, né, da gestão de dados, né? Durante os primeiros anos, a gente tem discutido muito isso no âmbito da biblioteconomia, no âmbito da ciência da informação, mas eu sempre tenho procurado destacar, dar ênfase, né, no papel fundamental que a gente vê do arquivista, que lá fora, inclusive, já tem se configurado como uma nova profissão, que é do arquivista de dados, né? Que é o profissional da arquivologia, que vai ser responsável pelo arquivamento e preservação de longo prazo dos dados e vai garantir autenticidade, integridade e confiabilidade. Para concluir, né, eu queria destacar para vocês, precisamos gerenciar os dados, porque dados são o novo petróleo. Tá? Isso não é uma afirmação minha, é uma afirmação da revista The Economist de 2017. Né? Os dados são insumo para novos conhecimentos. Todas as instituições estão pensando em dados, de pesquisa ou não. Né? Então, os dados precisam ser gerenciados, precisam ser preservados, precisam ser curados. Né? Eles podem ser usados e reusados para descobertas de novos conhecimentos, então é por isso que está todo mundo de olho nesses dados. Mas, para serem reusados, eles precisam ser encontrados e estarem acessíveis, né? E para serem encontrados, dados precisam ser preservados e gerenciados adequadamente, não só no final, né, que a gente pensa que é só publicar os dados no artigo, mas não, esses dados precisam ser gerenciados por todo o seu ciclo de vida, né? E eles precisam do conhecimento dos arquivistas para serem bem gerenciados, tá? Então, esse é o recado que eu tinha para vocês hoje, né? E vou passar, então, já passa... Não, vou passar a palavra para a Cláudia e ela diz quem que vai falar agora. Bom...
Obrigada, Luana. Queria agradecer pela sua objetividade, que a gente já está com, né, o tempo corrido, e a sua palestra foi assim, muito esclarecedora, boa para introduzir aqui o assunto, né, do dia, esclarecendo bem o objeto que vai ser tratado ao longo do dia. Eu vou passar a palavra agora para o Luiz Fernando Saião. Ele possui graduação em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciência da Informação pelo IBICT, na UFRJ, e doutorado também em Ciência da Informação pelo IBICT, na UFRJ. Ele trabalha desde 1980 na CNEM, na Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde exerceu os cargos de chefe do Centro de Informações Nucleares, chefe da Divisão de Tecnologia da Informação, coordenador geral de informática, representante do Brasil no INES, coordenador geral da Rede Regional de Informação na área nuclear, conselheiro do CONARC, membro da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARC, docente do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia da Unirio e do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa. Foi membro do Comitê Técnico-Científico do IBICT e da Comissão de Ensino da CNEM. Saião, por favor. Exagerado aí, mas tá bom. Não é exagerado. Bom dia. Quero agradecer a honra do convite. Eu acho que o tempo é pouco, né? 20 minutos, é isso? Então, a gente vai ter que dar uma corrida aqui, né? Essa ideia, né, de o dado de pesquisa como objeto de interesse da arqueologia não é algo novo, né? Eu tenho visto que há alguns anos os arquivos nacionais, o NARA, por exemplo, têm se preocupado com tipos específicos de dados de pesquisa como acervo permanente, como uma fonte histórica, arquivística, que tem que ser guardada de forma permanente, não é? Eu acho que a novidade que tem aqui é o seguinte, que muitos autores consideram a gestão de dados de pesquisa, como a Luana falou aqui agora há pouco, como parte da gestão arquivística, né? Então, já se coloca a gestão de dados de pesquisa, de determinados dados de pesquisa, que eu quero falar aqui nesse momento, né? Como parte da arquivologia, da gestão arquivística, né? E outro fato determinante, que a Luana também já enfatizou aqui, é que do protagonismo dos arquivistas nesse ciclo de vida dos dados de pesquisa, né? Então, essa profissão de arquivista de dados se torna uma coisa muito importante e que amplia, né, a profissão. Por favor. Não, eu posso passar só aqui nessa aqui? Não. Essa aqui? Legal. Então, assim, eu queria abordar rapidamente, né, Cláudia, esse tema em 3 momentos, né? O primeiro deles é pensar no dado de pesquisa como um registro arquivístico e como estão sendo usadas metodologias arquivísticas, né, metodologias práticas, padrões para a gestão desses dados, né? Então, uma coisa é essa. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é do documento arquivístico como dado de pesquisa, como fonte de pesquisa. Quer dizer, os documentos que estão arquivados, guardados nos arquivos, se tornando, né, se configurando como dado de pesquisa e sendo gerenciado como tal pelos arquivos. E, no terceiro momento, eu queria falar um pouco do papel dos arquivistas, né, nesse novo cenário. Não tão novo assim, como eu falei, né? Então, vamos lá ver se funciona. Bem, isso aí, eu vou falar rapidamente isso aí, mas porque a Luana já falou nisso, né? Então, dado pode ser qualquer coisa que a gente cria no âmbito dos laboratórios, né? E aí, isso ela falou também, que a gente tem vários tipos de dados. Qualquer coisa que você crie, né, dentro do âmbito da ciência, pode ser interpretado como dado de pesquisa, né? Isso aí é uma visão histórica desse fato, né? Por exemplo, o Kepler, que era um astrônomo
aliás, o Tycho Brahe, que era um astrônomo holandês, ele levantou, né, durante anos e anos, né, dados sobre astronômicos. Aí foi o Kepler lá, né, o Kepler, que era assistente dele, que até dizem que o Kepler matou o Tycho Brahe para ficar com os dados, né, interpretou esses dados e criou, né, a lei de movimento dos planetas. Então, você tem os dados e tem a interpretação. Né? Isso é uma divisão muito clara. Não é? Então, eu preciso dos dados organizados para que eu possa interpretá-los, para que vários outros cientistas possam interpretá-los. Né? Essa é a ideia que a gente tem sobre essa questão. Né? Então, essa transparência a Luana apresentou também, mas eu queria dar ênfase à questão dos dados observacionais. Esses dados observacionais são produtos da percepção humana, de instrumentos científicos, e que você observa, né, faz mensurações de fenômenos sociais, naturais, que acontecem uma vez só. Por exemplo, a erupção de um vulcão, né, o comportamento dos eleitores numa eleição. Esses são fatos que não vão acontecer mais. Né? Claro que o vulcão vai ter outra erupção, mas é outro fenômeno. Né? Então, esses dados têm que ser recolhidos, têm que ser guardados para sempre. Para sempre, não é? Eles são dados históricos, arquivísticos. Esses dados que começam a ter, que são considerados dados de valor arquivístico. Claro que eles precisam passar por uma série de filtros, não é? Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, que esses dados são críticos para o mundo dos arquivos, não é? Okay? Porque, por exemplo, os dados experimentais eles podem ser reproduzidos de alguma maneira, não é? E os dados computacionais, são dados que são produtos de modelos computacionais, de software, né? Os cientistas hoje eles criam modelos computacionais, modelos matemáticos, e a partir daí geram muitos dados. Então, se você roda o software, você pode reproduzir os dados. Mas isso não acontece com dados observacionais. Tem que ser guardados para sempre. Okay? Então, esses dados, né, nosso objetivo aqui, nosso objeto aqui, são observações de fenômenos naturais e sociais, únicos e não se repetem, né, são coletados por percepção humana, por instrumentos que estão in situ, né, você está medindo no local, ou por sensoriamento remoto. Depois de coletados, são processados em diferentes níveis de complexidade. Né, e quanto mais dados, quanto maior o período que você coleta esses dados, mais valor eles têm. Né? E eles precisam de guarda permanente. Né? São avaliados para poder ser guardados de forma permanente. Né? Com autenticidade, confiabilidade, integridade e usabilidade. Né? Isso é, que tem a potencial de reuso. Tá? E qualidade e competência de metadados. Então, vocês estão entendendo que esses dados observacionais, né, eles são avaliados como, né, como tendo valor arquivístico, né, um valor permanente. Eles precisam ser guardados em sistemas arquivísticos. Né? Tá? E outra coisa muito importante é que os dados, esse tipo de dados, eles não são úteis, né, no momento que saem do instrumento. Eles passam por uma série de processos, de reprocessamentos, né? Limpeza, conversão, né? São agregados, né? São analisados, geram produtos, geram visualizações. Então, você tem uma cadeia de coisas que acontece com esses dados. Isso significa o seguinte, que eu também tenho que guardar a proveniência desses dados. Esse aqui é o parâmetro mais valioso para os cientistas. Né? Um pesquisador que vai prosseguir os seus empreendimentos científicos a partir dos dados gerados por outro, ele tem que saber toda a história desses dados. Ele precisa retroceder no tempo e voltar ao dado bruto. Né? Então, a proveniência é um fator super importante. Então, a gente tem um monte de qualidades, digamos assim, arquivísticas, que precisam ser cuidadas para esses dados observacionais. Né? Ok? E outra coisa, então, para a gente compartilhar esses dados, né, é preciso, né, muito mais do que o resultado final. Né? Eu preciso de toda a cadeia de erros, acertos, workflow, software, ferramenta, códigos.
eu preciso ter tudo isso num pacote só, para que o dado tenha todas aquelas qualidades arquivísticas. Ok? Estou correndo, né? Isso, antigamente, era feito pelos cadernos de pesquisa, que são documentos arquivísticos, né? Que têm um valor legal, eles estabelecem a primazia, né? É o registro legal da propriedade intelectual, das ideias. Né? No começo, a gente tinha esses cadernos assim, cebosos e tal, só que eles foram evoluindo, né? Convencionais, cadernos eletrônicos, sistemas complexos que estão integrados aos sistemas computacionais científicos, e cadernos abertos, em que o cara vai registrando as suas experiências, os seus erros e acertos, e já vão para o ar, né? E estabelece um patamar interessante, para a ciência aberta. Ok? Estou correndo, né? Porque Mas outra coisa importante nisso tudo aí é que eu preciso saber por quê, quem, como, o que, onde, quando. Né? Da onde surgiram esses dados? Com que instrumento? Né? Quais os processos que ele passou? Né? Tudo isso aí, pessoal, onde a gente junta metadados e mais documentação, por exemplo, caderno de pesquisa, o caderno de laboratório é uma documentação sobre os dados. Né? Então, você tem metadados disciplinares, descritivos, estruturais, tem uma série de metadados. Muitas vezes você tem mais metadados do que dados. Eles são tão importantes, né? Porque que eles vão dar significado, estrutura, identificação, contexto e proveniência dos dados. Né? Por quê? Porque os dados não falam por si próprios. Né? Você tem um monte de número, por exemplo. O que é isso? Eu preciso de documentação de metadados, né, que garantam autenticidade, né, integridade, confiabilidade, proveniência desses dados. Né? Ok? Então, essa é uma questão importante. Então, eu preciso descrever com precisão, né, meus dados de pesquisa. Né? Então, outra coisa, eu preciso, né, colocar também as questões éticas, né, de consentimento, porque muitos dados, né, envolvem, por exemplo, dados médicos, envolve número de pacientes, por exemplo, né, e dados pessoais, dados confidenciais, dados pessoais sensíveis, tudo isso tem que estar incluído nessas questões, tem que ser gerenciados também. Né? Além do mais, eu tenho a questão do copyright. Né? Quando você observa um dado, ele não tem copyright. Você não observa lá as fases da Lua, ele não tem copyright disso. Mas quando você coloca isso num banco de dados, numa planilha, cria modelos, né? Cria um modelo para poder estruturar esses dados, aí sim, aí você tem copyright. Então, isso precisa ser gerenciado também. Né? Bem, e aí a gente chegou no outro ponto. Né? Por que os diários de bordo de navios do século passado são tão importantes para a pesquisa atual sobre o clima? Olha só que coisa interessante. Né? Eu tenho documentos arquivísticos aqui, que são os diários de bordo dos navios, né? E esses documentos arquivísticos se tornam fonte para você criar modelos climáticos. Né? Então, aí você já considera o dado, os registros arquivísticos, os documentos arquivísticos, como fonte de pesquisa, como dado de pesquisa. Né? Então, assim, você tem um documento arquivístico, né? Centenas de diários de bordo, que são digitalizados, né? Aí você data mining, né? Metodologias computacionais, e você cria modelos climatológicos. Né? Quanto mais diário de bordo você tem, mais você vai aperfeiçoando seus modelos. Isso aí se chama reuso. E esse reuso aí que é, né, objetivo da curadoria de dados. E o santo grau do reuso é esse aqui, é o reuso interdisciplinar, em que você tem dados de uma disciplina alimentando, né, criando conhecimento em outra disciplina. Isso é o nosso bacana, né? Mas é difícil. Essa experiência aqui do diário de bordo é fantástica, porque, na verdade, você digitaliza o diário de bordo, mas os computadores não conseguem ler, né? Aquela caligrafia complicada. Né? Então, existem milhares de pessoas no mundo, né, decifrando, né, esse diário de bordo, né, para que se aperfeiçoe os modelos climatológicos. Né? Isso acontece
Outro dia uma aluna minha, foi a semana passada, falou assim, professor, eu conheço uma experiência em que os cardápios dos restaurantes antigos, séculos passados, né, ajudam no estudo da botânica, do tipo de animais, de plantas e tal, que eram cultivados, o tipo de peixes que existiam nessa época. Né? Então, você tem esse estudo a partir de documentos que estão arquivados, que estão gerenciados em arquivos. Okay? Falta muito ainda? Bem, e esse reuso se dá em limites temporais, quando você... Né? Hoje, por exemplo, você tem o pessoal da astronomia está super interessado nos dados astronômicos de 500 anos atrás, né? Para fazer suas análises e aperfeiçoar os modelos. Né? Limites setoriais, quando um cara da área de epidemiologia, né, vai pegar os dados do Google para descobrir onde tem um foco de alguma doença. Né? E limites disciplinares, onde você tem, por exemplo, a bioinformática, que junta biologia, genética, engenharia, para criar novos conhecimentos. E tudo isso aí pode ser aplicado aos arquivos. Não é? Okay? Bem, então, assim, o reuso é a forma mais clara de você avaliar, né, o potencial, avaliar o potencial, né, de usabilidade de um conjunto de dados. Né? E, a partir daí, você, né, considerar que ele deve ou não ser guardado de forma permanente. Né? Okay? E por longo prazo. Okay? Então, para fazer isso, claro que a gente precisa de uma estrutura complexa. Não é? Na verdade, a gente não pode pensar só nos repositórios, a gente tem que pensar, né, em todos os serviços que estão em volta disso aqui. Serviços informacionais, serviços computacionais, serviços de laboratório, porque a gestão de dados começa no laboratório. O primeiro metadados que é assinalado aos dados de pesquisa são assinalados pelo pesquisador no laboratório. São os metadados disciplinares. Né? Okay? Então, a gente precisa de uma estrutura complexa que inclui, né, curadoria e preservação. Okay? E, bem, isso aí leva a outro problema, né? Porque, como a Neide falou aqui, né, a web não tem memória permanente. A web não foi feita para guardar coisas. Né? A web não tem memória permanente. Então, a gente tem que construir intencionalmente essas memórias. Né? E, a partir daí, surgem, né, os repositórios confiáveis, né, que vão guardar essas coisas que a gente precisa guardar de forma permanente. Né? Tá certo? E aí entra, né, por exemplo, os sistemas confiáveis, nós temos arquivos confiáveis. Né? O RDC-ARC, por exemplo. Né? Ok? E, né, que precisa ser certificado, precisa ter padrões, boas práticas, gestões, tecnologia, organização e sustentabilidade. Okay? Bem, pessoal, então, aqui no finalzinho, né, a gente vê que quando a gente analisa essa infraestrutura de gestão de dados, preservação, arquivamento confiável, né, integridade, autenticidade, acesso contínuo, proveniência, fazem parte dessa gestão. Né? Ok? E isso abre, não é, uma possibilidade super importante para os arquivistas. Não é? Você cria uma profissão nova, como a Luana já falou aqui, de arquivista de dados, que vão se preocupar com essas questões, preservação, arquivamento, integridade, autenticidade, proveniência dos dados. Não é? Okay? Então, aqui, fiquei pensando, nossa, né, a gente tem muita coisa para se fazer, né, em termos arquivísticos. Né? Arquivamento, preservação de longo prazo, metadados de preservação, isso é. A gente tem padrões de metadados de preservação, como o PREMIS, por exemplo, né, que precisam ser aplicados, as questões éticas, legais, as restrições ao compartilhamento. Né? Nem sempre o dado pode estar aberto, pode ser compartilhado, às vezes ele tem de embargo, copyright, licenças apropriadas, apoio ao plano de gestão de dados, né? O curso de gestão de preservação, né? E seleção de repositórios, centros ou arquivo de dados que tem capacidade de guardar de forma persistente esses dados de valor contínuo. E, né, a gente vê isso aqui, né, Cláudia, né, que os arquivistas ajudam nas especificações de plataformas confiáveis. Né? É uma coisa que, pô, né,
de extremo valor, né? Esse conhecimento que é aplicado aqui na especificação dessas plataformas. Ok? Então, acabou. Né? Então, assim, acho que os arquivistas precisam surfar na onda dos dados, né? Ok? E a gente tem... Né? A gestão de dados, pesquisa, enfatiza todos os fundamentos da arqueologia digital. Né? Um negócio fantástico. Né? Nenhum dos fundamentos é desprezado. Né? É necessário, né, essa gestão para preservar, para não criar uma lacuna na memória científica. Né? Então, os arquivos nacionais começam a ser provedores de serviços nessa área de gestão de dados no mundo todo. É um fenômeno, né, bastante, uma área bastante dinâmica atualmente, né? Tá? Expande o escopo da profissão de arquivista, né? E a gente também tem uma agenda ampla de pesquisa para quem está no mundo acadêmico, fazer tese, dissertação, né? A gente tem uma área profícua, né? de novas ideias, novas linhas, novos pensamentos sobre essa questão, ok? Então é isso, obrigado. Fiquei no tempo? Obrigada, Sayão. Eu fui até orientada para encurtar um pouco o tempo, mas as apresentações estão tão boas, né, que a gente fica... Vocês estão cumprindo um pouquinho menos do que foi pedido originalmente, então tá ótimo. Eu queria agradecer as apresentações do Sayão, são sempre muito claras, didáticas, né? Ele apresentou aí uma primeira aproximação aí com a questão, né, dos dados, com a arquivologia, né, como é que tem vários conceitos que são tão importantes para a arquivologia e que estão aí presentes também na curadoria dos dados, né, a questão da proveniência, autenticidade, confiabilidade, direitos de acesso, né? E a gente vai ter oportunidade de discutir um pouco essa aproximação ao longo do dia. A Roseli também vai falar um pouco disso. E enquanto o Miguel está ali colocando a apresentação dele, eu vou aproveitar para fazendo, né, a apresentação do Miguel. O nosso último palestrante dessa mesa é o Miguel Arellano, né, do IBICT. O Miguel possui graduação em Antropologia Social pelo Instituto Nacional de Antropologia e História, mestrado em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília e doutorado em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília. Ele trabalha no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia desde 1997. É tecnologista sênior e coordenador da Rede Brasileira de Preservação Digital Serviços Cariniana. É editor pelo Brasil do Repositório Internacional ELIS, membro do Standing Committee of Preservation and Conservation da IFLA, tem experiência na área de ciência da informação com ênfase na preservação digital. Miguel, passo a palavra para você. Obrigada. Com certeza. Ok, bom dia a todos. Muito obrigado por me convidar para esse evento, que em realidade é uma iniciativa, né, de 3 grandes instituições do Brasil e que teremos essa honra, né, de poder levar para vocês algumas propostas de gestão e preservação de dados de pesquisa, né? Eu estou muito feliz por estar aqui e não sei, eu tenho uma pergunta para o Sayão. Sayão, o que aconteceu com aquele guardanapo que vocês desenharam a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações? Está guardado? Está guardado. Esperamos que sim, né? Porque é um documento que foi feito em um envelope, em um guardanapo, não foi? E é um dado de pesquisa, né? Para as pessoas que querem estudar as teses e dissertações, é bom ter esse documento. Bom, era só para começar. Mas
Em termos gerais, vocês já ouviram falar bastante, muito bem, sobre toda essa parte que envolve a gestão e também a preservação dos dados de pesquisa, né? Muitos conceitos são tratados, né? Podemos falar dos dados de pesquisa nesses conceitos que já foram mencionados, da importância da gestão, da importância dos repositórios de dados de pesquisa, da curadoria dos dados, da preservação desses dados, da preservação dos dados de pesquisa no Brasil e da preservação de dados de pesquisa em rede também. Mas já vimos também essa definição, né, de que dado de pesquisa pode ser muitas coisas, e o Sayão realmente classificou muito bem todas essa tipologia de dados que temos, né, bastante a considerar. Essa outra definição também de dados de pesquisa, que qualquer informação que pode ser armazenada em formato digital, incluindo texto, número e todas essas coisas. Deixa eu ver. Então, a importância desses registros de dados de pesquisa é porque, como vocês viram, né, é um dado original, um dado bruto, né, que está desde sua criação na cabeça do pesquisador, ou também no evento que foi único, né, e que reflete a mentalidade do pesquisador também, porque nós o que estamos tendo quando vemos um dado bruto, né, é o olhar do pesquisador, e ele pode ser um olhar que somente estava centrado num aspecto de um ritual, por exemplo, um ritual indígena, ou que poderia ser também já com um objetivo bem claro dentro do projeto, né? Então, são dados que nós estamos vendo, né? A simulação de dados em grande escala também movimenta muito a parte computacional, né? Reunindo tanto instruções dos dados que vão a determinar os resultados também. E isso também é um dado que tem que ser guardado, né? E como estamos aqui no ambiente arquivístico, né? Essa integridade deve ser também garantida pela quantidade de informação necessária para o conhecimento pessoal, né? Para o conhecimento desses dados. Um dos componentes da garantia de integridade são os metadados de preservação, né? Os metadados de preservação também precisaríamos de vários dias para tratar sobre eles, né? Mas, em realidade, a informação de representação dos dados ela é muito ampla e ela deve ser construída para diferentes áreas, né? Cada área do conhecimento, os quais provêm informação para dar suporte à permanência desses registros. Quantos dados de pesquisa já se perderam? Vocês podem imaginar? Muitos, né? Muitos. Todo professor que se aposenta, né? Ou alguma coisa acontece, vai embora, né? E muitos estão em suportes que são totalmente obsoletos já. E que, quando vocês chegam a esses dados, vocês vão ter que precisar de máquinas para ler esses dados. E muitas dessas máquinas já não estão disponíveis também. Então, precisa de todo um trabalho do curador, do arquivista, né? Para tentar entender qual era a máquina que dava a interpretação ou a reprodução do dado. Os fatos de alguns desses dados já estarem na web também não garante a continuidade e integridade desses dados. Ou seja, nós podemos pesquisar no Google e encontramos um monte de interpretações de coisas e não sabemos quais delas realmente foi seguindo um método científico, por exemplo, né? Então, muitas URLs, né, deixam de existir por vários motivos também. Aqui vemos também essa parte que já falaram também dos formatos proprietários e também dos dados restritos, né? Que são mídias de armazenamento usadas por pesquisadores. Ou seja, os pesquisadores não sabem da permanência dos formatos, da obsolescência dos formatos. Eles vão fazendo conforme eles acreditam que é a melhor forma de fazer, né? E aí vem o trabalho dos arquivistas, dos bibliotecários, né? Para poder transformar isso para formatos preserváveis. O problema não é só perder os arquivos, mas perder aqueles dos quais somos institucionalmente responsáveis também. Ou seja, as próprias instituições não estão tendo uma política de preservação desses dados. E no Brasil existe também uma grande dificuldade. Sim? Até agora, existem alguns projetos que estão nos primeiros passos para fazer esse controle desses dados, né? Mesmo que as instituições de fomento já estão também exigindo. Então, vemos aqui que existem várias esferas, né, de responsabilidade. O maior risco para o avanço da ciência, então, é de que quando os dados não são arquivados de forma rápida e não há um planejamento inicial da guarda e proteção, torna-se um desafio sua preservação e seu acesso. Ou seja, se não existe planejamento, se não existe uma política, com certeza o risco é maior de perder esses dados.
falta documentação e a reprodutividade dos dados também é afetada por ela, né? Um sistema de gestão de dados vai garantir que esses dados tenham sua codificação e seu fluxo disponíveis, né, para serem citados. Os pesquisadores são responsáveis por decidir quando e em quais termos os dados de pesquisa podem ser acessados. Isso é realmente uma coisa negociável, em realidade, né, porque você pode perguntar para um pesquisador se quer que esses documentos sejam guardados permanentemente ou se vai ter versões desses documentos, digamos assim. Se ele quer que seja guardada apenas a última versão ou se vão ser guardadas todas as versões. A falta de documentação também, ele deve produzir seus planos de gestão, né? Para que cada projeto de pesquisa que gere seu conjunto de dados. Estamos falando aqui da responsabilidade do pesquisador, né? Cada vez mais os projetos científicos se tornam intensivamente computacionais e, por isso, são mais transparentes. É o que se espera. Ou seja, se os pesquisadores estão usando ferramentas, né, computacionais, isso deve ter, em algum momento, algum tipo de explicação lógica e descrita oficialmente sobre seu uso. As opções de customização das interfaces devem atender às demandas de cada projeto também. Ou seja, quando o pesquisador entrega seus dados para ser guardados em um repositório, ele tem que aceitar também que o gestor do repositório ele vai fazer algum tipo de adaptação para que esse documento seja preservado a longo prazo. Então, tem que descrever toda a parte de especificações de cada template, conjunto de dados e metadados. No caso das instituições de pesquisa, temos que comunicar, né, à comunidade científica sobre as ações que devem ser tomadas desde o início. Ou seja, se a instituição não passou para o pesquisador uma política, um plano de gestão de dados, é responsabilidade da instituição se isso se perde, né? Avaliar se os materiais são publicáveis ou não, úteis, e se as expensas da sua preservação a longo prazo são justificáveis. Ou seja, também o gestor tem que ter uma ideia de quanto vai custar guardar esses dados, esse volume de dados que o pesquisador vai entregar para a instituição. Sim? E no plano de gestão, algumas instituições colocam-se tamanho, sim? Espaço que esses documentos vão usar, mas não todos têm isso. Então, deixam isso na parte da tecnologia, né, do setor de computação, para decidir se vai poder ou não vai poder guardar. Então, no caso da preservação distribuída, é mais complicado ainda, porque eu vou pedir a uma instituição parceira guardar os documentos meus, e ela talvez não vai ter a mesma capacidade minha para guardar uma cópia de tudo isso. Então, tem alguns aspectos que têm que ser pensados antes de fazer um planejamento de preservação digital oficial. Então, nessa gestão de dados, é todo um ciclo, né, que também envolve a preservação digital. Existem pessoas que falam, né, que a preservação digital é indivisível com a vida do objeto digital. Ou seja, assim que nasce o objeto digital, ele já tem que ter incluído seu plano de preservação. Toda organização de pesquisa deve ter uma política de dados, como falei para vocês. Existem modelos, existem iniciativas, né? Esse projeto DARE, da Europa, ele tem vários modelos de como devem ser feitos os planos de preservação e os planos as políticas de gestão dos dados. E os financiadores de pesquisa estão também exigindo esse tipo de política, né? Estipulando obrigações para o que o pesquisador deve cumprir. Tem uma política de retenção de dados também, ou seja, quando a instituição decide disponibilizar seus dados, ela está deixando aberto, claro, mas ela tem também que ter uma parte na qual ela define que a custódia dos dados é da instituição. Sim? Ou seja, em algum momento tem que estar escrito isso. Os aspectos que envolvem a preservação de dados devem incluir uma política de gestão, que exija mecanismos para garantir que quando o pesquisador saia da universidade, por exemplo, né, ele tem que devolver os dados, um valor de uso a longo prazo, e que eles estejam depositados em um repositório. Isso deveria estar em uma política de preservação ou uma política de gestão de dados das instituições universitárias, né? Sim, porque o pesquisador vai embora e deixa um monte de papel, mas não diz o que é, e o bibliotecário, o arquivista vai ter que procurar. Essa política de retenção de dados institucional, né, em realidade é uma prática, deveria ser uma prática, né, para cumprir esse ciclo da vida dos dados de pesquisa, né, e não apenas de fazer uma cópia de dados, né, em vez disso tem que pensar na utilização desses dados e na preservação a longo prazo para a conclusão dessa investigação ou de futuras investigações, né.
Interpretar esses aspectos de preservação estão também na política da gestão de dados. Significa observar ações de retenção, continuidade, atualização, segurança, remoção e autorização de versão de migrações. E nisso entramos, então, em um aspecto mais macro, que seria a política de preservação de dados institucional. Menos da metade dos repositórios, isso é uma realidade, menos da metade dos repositórios existentes no mundo possuem algum tipo de política de preservação digital. Isso é muito triste, né? Porque vai se perder muita coisa. Ou seja, não existe um marco regulador nas instituições que estão começando a criar seus repositórios que diga como vão ser preservados esses dados. Isso é uma crise, né? Digamos assim. E junto com a política tem que estar os planos, né? Os planos de políticas de curadoria, de preservação, são documentos que direcionam a seleção e implementação de soluções tecnológicas que, por sua vez, sustentam toda a infraestrutura de custódia confiável e dos nativos digitais que serão entregues à comunidade dos usuários. Nós vimos nas apresentações anteriores também esse importante conceito de comunidade de usuário. No modelo de preservação digital, a comunidade de usuários está no final, né? Mas, em realidade, ela tem que ser pensada no início. Assim como falaram, né? Você tem que pensar em usuários daqui a 20, 30, 40 anos, no momento de você estar usando um padrão de descrição de informação. A responsabilidade do pesquisador, já pude mencionar alguma coisa, né? Sobre esse uso de plano de preservação. O objetivo do plano é considerar muitos aspectos. Ele tem que envolver todo o ciclo, né, de sua pesquisa, né? O maior desafio é fazer que a comunidade científica pensar no alto valor da preservação. Ou seja, nós temos pesquisadores que estão entregando seus dados para os repositórios, sim? Mas têm em algum momento uma ideia de que vão ser preservados, mas eles não sabem como. Então, o papel do arquivista de dados é dizer para eles como vão ser, qual vai ser todo o processo. Então, essa preservação de dados de pesquisa entra na área de repositórios confiáveis, né? Já desde 2007, várias instituições se reuniram, né, e promulgaram 10 características básicas dos repositórios de preservação de acervos digitais. Essas 10 características se aplicam aos repositórios de dados também, né? Estão aí, depois vocês podem ver na apresentação, né? Mas são características básicas. Qualquer repositório tem que ter essas responsabilidades. E, em realidade, serviços de preservação, que já existem no mundo afora, né? Essas instituições aí já fazem preservação de dados de pesquisa há muito tempo, e eles estão avançando bastante, né? Criando padrões e normas. Esse DataPass, o palestrante da tarde, o Jonathan Crabtree, ele é um dos criadores do DataPass, eu acho que ele vai falar sobre isso para vocês. Existem vários modelos. Quando se fala dessa gestão de dados, vocês veem aí, nesse caso, no caso do Canadá, eles colocaram aí o avanço, né, de como se deveria fazer uma gestão de dados responsável, né, na qual vai toda a parte do ciclo da pesquisa, da parte da criação de uma rede de conhecimento, né, de pessoas da área, também a avaliação das ferramentas e também a forma de disponibilizar isso da melhor forma. Na América Latina não existe, né? Algumas instituições estão começando a fazer isso. No Brasil, a Agência de Financiamento, a FAPESP, né? Mas a que mais avançou. E estão pensando bastante nisso. No Brasil, no IBICT também, nós pensamos nessa parte dos dados de pesquisa, porque é uma área que nós trabalhamos com bastantes dados, né? É um serviço de preservação que estamos criando na rede de preservação digital cariniana. Deixa eu avançar. E esse é um projeto que vai incluir também uma guarda, um armazenamento seguro, confiável, nas caixas logs, do sistema logs da cariniana, né? Esse é o nosso desafio, preservar esses dados digitais distribuídos, ou seja, instituições parceiras da mesma área, elas podem também fazer uso dela, né? Começamos em 2015 com a implementação de um repositório de dados, que é o Dataverse. A gente traduziu ele para português, criou toda uma metodologia, um guia para o uso desses dados. Amanhã, no workshop, vamos mostrar isso para vocês, no uso do Dataverse. Criamos um grupo de estudo e entramos também nesse grupo de repositórios da 3Data, né? Uma coisa que queremos, assim, isso para vocês. A RNP divulgou nos relatórios de um projeto
que trata sobre acesso aberto de dados de pesquisa no Brasil. Sim? E em um desses relatórios, eles citaram a avaliação dos repositórios de dados existentes no Brasil. No Brasil apenas tem 8, mas a maioria deles estão nessas ferramentas, e o melhor avaliado foi o Dataverse. O Dataverse cobre todos esses princípios, e um deles, o mais importante, é o de, esse aqui, é o de princípios OAIs. Sim? O sea, nós vemos que o DSpace tem alguns princípios do OAIs, e o Dataverse também tem os princípios do OAIs. Então, isso é bastante confortável para as pessoas que já decidiram qual ferramenta usar. Agora, o que falta é treinar aos responsáveis por esses repositórios. Sim? E existe todo um fluxo, onde o arquivista tem uma participação muito, muito ativa na parte desde a entrada dos dados, o arquivamento dos dados e a disponibilização dos dados. Essa política, nós também temos uma política de gestão desses dados, né, nos repositórios disponíveis, esse é nosso repositório. Temos toda uma cadeia de custódia, digamos assim, na qual entramos pelo Dataverse, com os dados de pesquisa passam pela arquivemática e depois para um armazenamento seguro no Logs. Isso vai também junto com os dados de pesquisa dos artigos, dos periódicos, ou seja, os periódicos vão a pedir aos autores que depositem seus dados em repositórios que tenham alguma conexão com os dados de pesquisa nas revistas. Os metadados de preservação, como nós vimos aqui nessa avaliação, vocês viram aqui que uma das características mais importantes aqui, desculpa, está a parte dos metadados, sim? Da usabilidade dos dados, quando você faz várias versões, versionamento dos dados. Isso no Dataverse você tem um controle, no DSpace você não tem um controle do versionamento dos dados, né? Dos metadados de citação, você não tem no DSpace. O que mais temos aqui? E, bom, então nós criamos isso com umas atividades de coordenação da rede, né? Para produzir guias de usuários, estamos traduzindo a nova versão do Dataverse. E são atividades na equipe. Aqui está, se vocês quiserem entrar, na página da Cariniana tem um link para o repositório Dataverse e tem também um demo do Dataverse que vocês podem usar para praticar. Sim? Aqui estão as informações para entrar em contato. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Miguel, pela sua apresentação também. Acho que nessa primeira mesa a gente já pode ter uma visão assim bem, né, geral do que é o nosso objeto, como é que os dados abertos têm uma interface com o objeto da arquivologia, né? Eles são também documentos arquivísticos que a gente precisa fazer a gestão, que a gente precisa preservar, né, esses dados para continuar garantindo aí o acesso deles ao longo do tempo, né? O Sayão mostrou, foi interessante que ele mostrou os diários de bordo, né, que hoje são utilizados, e hoje esses dados de pesquisa são todos em meio digital, né? Então, que a gente tem aí um desafio grande para preservar esses dados pela frente. A gente tem ainda assim 15 minutinhos para debater um pouco sobre o que foi apresentado, e eu queria abrir para o público, se alguém quer fazer alguma pergunta para um dos palestrantes. Alguém quer colocar alguma coisa? Sim, por favor. Tem um microfone? É porque tem um sem fio ali, que é melhor, né? Aqui. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o Miguel. Queria também parabenizar Luana e Sayão, Miguel, pelas apresentações. Foram excelentes. Adorei o esforço que vocês trouxeram dessa vez de relacionar, né, a questão arquivística com os dados de pesquisa, que essa é uma ansiedade antiga que vocês conhecem.
E para o Miguel, eu trabalho na Fiocruz. Tem um grupo, você conhece bem o grupo que está trabalhando lá, um plano de preservação digital, né? Tem GT, já tem outros grupos, né, estudando isso já faz algum tempo. Eu estava até olhando para ver se tem algum colega aqui da Fiocruz já desse grupo, mas a gente agora está começando uma experiência junto com a RNP que de repositório de dados também de pesquisa, porque eu trabalho num grupo que está pensando a questão da ciência aberta na Fiocruz. Então, a gente já tem um grupo separado que pensa a preservação de dados lá, né, um grupo que é da Casa de Oswaldo Cruz, é coordenado pela Casa de Oswaldo Cruz, e agora tem esse grupo que está pensando os dados de pesquisa, e a gente está testando o Dataverse. E esse grupo lá está testando o Arquivemática. E a Carol está aqui, ela está me olhando porque a gente, em algum momento, eu vi que você fez uma cadeia que eles podem se falar, mas eles podem ou eles não necessariamente precisam se falar, porque a Carol entende que o Dataverse ele é um repositório digital confiável, e a gente tem o Arquivemática exatamente para isso, para botar. Eu queria entender, assim, porque a gente está tentando agora estudar esses grupos, mas na sua experiência, assim, a gente queria aproximar esses grupos, né, para fazer esse trabalho, e queria entender se necessariamente precisam se falar ou não necessariamente precisam se falar. A gente pode usar para dar alguns tipos de dados aqui, alguns tipos de documentos arquivísticos lá, ou realmente eles vão precisar se falar sim, em determinado momento a gente vai ter que levar alguma coisa do Dataverse para o Arquivemática. Sim, muito obrigado. A resposta bom, basicamente que existem as duas opções, sim? Mas você viu na apresentação, dependendo do material, você vai ter que decidir se ele vai precisar de algum outro processo de preservação digital anterior à guarda, sim? Porque o que vai fazer o Dataverse é preparar o pacote de arquivamento. Então, se você tem um pacote de arquivamento, ele pode ir para o Arquivemática para ter mais outras opções de registro. Sim? E isso é muito bom quando você tem dados que são permanentes, por exemplo. Né? Então, como eu falei, a parte do Dataverse, que eu conheço, né, ele tem a possibilidade de você depositar várias versões dos mesmos documentos, sim? Em um único pacote. Então, se você precisa da descrição arquivística de cada um deles, o melhor seria que entrasse dentro do Arquivemática, sim? Se não for necessário, porque já é uma versão única, fechada, e não sei, pode ser que não precise de Arquivemática, ou apenas para chegar ao arquivamento seguro, ou seja, ao que não vai ser disponibilizado. Sim? Então, nós estamos dando isso também na parte das teses e dissertações no IBICT. Por quê? Porque as teses são documentos arquivísticos também, sim? Mas muitas instituições não consideram, então vão direto para a versão de acesso no DSpace, sim? Então, o que está tentando se fazer é o fluxo desde a gestão dos dados que vão junto, administrativos que vão junto com a tese, para passar por Arquivemática. Sim? Então, depende da instituição, depende do tipo de dado. Okay? Vou abrir só mais uma. A gente pode complementar aqui? É porque essa pergunta da Vanessa é muito pertinente, porque eu e Sayão, quando a gente começou, quando a gente estava lá construindo o repositório de dados, a gente fez contato com o Miguel lá trabalhando a questão da Arquivemática, justamente com essa ideia, né, da gente fazer essa interoperabilidade, e essa é uma interoperabilidade possível, né? Então, eu acho que o modelo ideal é que o Dataverse interopere em algum momento com o Arquivemática, né? Mas acho que o Sayão pode até comentar melhor. Eu acho que sim, para sistemas arquivísticos, para guarda permanente, de dados que precisam de guarda permanente, essa solução, que eu não vou falar de Arquivemática, vou falar do RDC-Arq, né, Cláudia? Que a gente trabalhou aqui especificando, né, como um repositório confiável, que pode ser implementado com Arquivemática ou com outra solução, é a solução ideal, porque, na verdade, a gente já tem hoje uma interface entre o Dataverse e a Arquivemática funcionando, né, em que o Dataverse envia, né, sei lá, BagISC, usando esse padrão, por exemplo, para o Arquivemática, para a gestão dos pacotes, né, que vão ser guardados. Né?
Então, acho que a arquitetura, digamos, legal, interessante, para quem tem dados de valor contínuo, é acoplar isso a um RDC ARC, que pode ser implementado pelo Arquivemática. Tá certo, Cláudia? Certo. Sérgio Lima, do Arquivo Nacional. Parabéns aí pelas apresentações, foram bem didáticas e interessantes. Eu gostaria de saber, com a entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados Pessoais ano que vem, se vocês poderiam comentar rapidamente como as instituições estão se preparando, né, para esse novo desafio. Né? Posso falar? Bom, eu posso falar, mas a ideia conceitual, tá? Porque a instituição tem que publicar uma política, sim? Como que vai tratar os dados pessoais? Se não publica isso, vai continuar essa bagunça que nós vemos nas nossas instituições. E no mesmo registro de e-mail, tem e-mails pessoais e e-mails de trabalho. E isso não vai ser preservado, ou seja, você não vai preservar tudo isso junto. Então, o que está faltando, na realidade, é o planejamento do tratamento dessa informação, que vai ser baseado numa política, e para onde que vai ser guardado, sim? Ou seja, se vão precisar de um repositório confiável ou não. Eu posso falar um pouco sobre como essa solução, né, se estabelece na comunidade europeia, que é um padrão que a gente usa bastante. Tem uma legislação nova que entrou em funcionamento há 2 anos, né, que estabelece coisas muito interessantes. Por exemplo, você tem os dados sensíveis, né, que são muito importantes para a ciência, né, na área de medicina, por exemplo, né, mas que trazem, né, informações que não que ferem conceitos éticos, legais e tudo mais. Né? Então, esses dados não vão não ficam online. Eles ficam offline em cofres. E se o cara quiser consultar esses dados, se o cara for um cientista e tal, ele tem que ir lá nesse cofre lá e acessar, e se cadastrar, né, e assumir toda a responsabilidade pela disseminação, né, desses dados nessa sala cofre. Né? Essa é uma condição para que você tenha acesso aos dados sensíveis, por exemplo, da área médica. Né? Então, eu acho que a gente tem que caminhar nessa solução, né? Porque uma coisa que eu sempre falo assim, fazer a gestão dos dados abertos é fácil, é relativamente fácil. Fazer a gestão dos dados que não podem estar abertos nesse momento, que é complicado, né? É muito difícil. Por isso que a gente tem incluído sempre as questões éticas, legais, de acesso, quando fala da gestão, né? Inclusive a questão de copyright. Né? Okay? Bom, agradeço. A gente vai encerrar por aqui a mesa e depois, se vocês quiserem fazer outras perguntas, na segunda parte a gente continua esse debate. Então, obrigada aos 3 palestrantes.